anjo azul. Se eu fosse anjo, eu estaria voando por aí, atravessando paredes e soltando raio laser em capacitistas. Mas eu estou aqui surtando, pois a minha marca de bolacha preferida não existe mais. A minha série preferida foi cancelada depois de apenas 15 temporadas. A minha vizinha que mora a 3 quadras de distância de mim está passando aspirador. E eu testei toda a minha bateria social, dando oi para o correio, sem falar no robô de cheiro de inseto que não sai da minha sala faz 5 dias. Eu não sei de onde veio, eu já verifiquei, eu não achei nenhuma barata. Eu quero falar sobre o dia do autismo, né, da conscientização, na verdade, sobre o autismo que passou. Não foi muito falado, não foi feito muito evento, não foi feito nada, tipo assim. Isso eu achei muita negligência de tudo, eu não vi, pelo menos, nada muito uau e muita gente falando sobre o assunto. Tipo, cadê profissionais, instituições, cadê gente pra fazer algum tipo de evento pra mostrar isso, sabe? Não sei como seria em São Paulo. São Paulo, cara, tinha muita coisa falando sobre, mas aqui não tem nada falando. Às vezes eu só queria ficar quietinha, mas como eu sou influenciadora, descobri, né, o TEA, que eu tô dentro do espectro autista, e eu sinto que é a minha obrigação falar algumas coisas, já que algumas coisas não foram faladas. Eu vou falar o básico do básico, pra quem quiser entender sobre o autismo. Eu não sabia o que era autismo, eu me sentia muito ridícula por isso. Quando me perguntaram, você já pensou o que é, se você poderia ser autista? Eu fiquei só olhando e, tipo assim, eu não dei resposta porque eu não sabia, cara. Não sabia o que poderia ser. Eu realmente não sabia as características. E as pessoas não sabem, isso que é doido. E é uma coisa muito complexa e vocês entenderiam tanto a cabeça de muita gente se vocês pelo menos se dessem o trabalho de querer entender o mundo de outras pessoas e não só as outras pessoas caberem. Autismo, vamos lá, pra começar, é um espectro. O que é o espectro? Ele não existe, nenhum vai ser igual a ninguém. O espectro é uma linha. Se preferir, pause o vídeo para ler e analisar a figura. Essa linha significa que o nível 1 tá aqui? Não, tá? Pode ter características que o nível 1 vai ter e o nível 3 vai ter. Espectro significa que ninguém é igual a ninguém. Cada um é diferente. Talvez um autista vai ter hipossensibilidade, talvez o outro vai ter hipersensibilidade. A crise de um vai ser diferente da crise do outro. Mas o conceito em geral é um pouco muito parecido, porque as sensações são muito parecidas. Então tem autista que ele vai ser aquela pessoa que ele vai chegar, tipo, perto da sua cara, vai querer te tocar muito. Mas, tipo, se você é muito exagerado, ele vai ter autista que não vai nem querer te tocar, sabe? Então, existe vários tipos, mas as características são exageradas, digamos. Mas porque agora tudo é autismo? Vamos lá, mudou a lei. Mudou o DST, que é a parada que os psiquiatras usam, um livro lá dos transtornos e tudo mais. E eu não sei se foi 2019, eu não sei dizer pra vocês ao certo, mas o nível 1 do autismo agora não pertencia ao autismo. Ele era chamado de transtorno de Asperger, tanto que quando o Elon Musk fala, ele fala que ele tem Asperger, mas na verdade o Asperger faz parte do grupo do autismo. E por quê? Porque antes, lá na época dos nazistas e tudo mais, era separado as crianças que poderiam viver das que não viveriam. As que tinham funcionalidades um pouquinho ok e as que não tinham. Então se tornou a síndrome de Asperger, essas pessoas que tinham o autismo, só que poderiam viver. Que doido, né? E durou tanto tempo esse nome. Então sim, eles aboliram o nome por ser um nome de um autista. Asperger era um nazista, na verdade. E eles aboliram esse nome e colocaram, no caso, essas pessoas da síndrome dentro do autismo e mudaram toda a parada de níveis dentro do autista. Mas por que tá a síndrome? Gente, é tudo a mesma coisa. Tanto que o nível 1, se ele não é tratado, ele vira o nível 2. O nível 2, se não é tratado, ele vira o nível 3.
O nível 2, se bem tratado, ele vai vir pro nível 1. Você nunca vai deixar de ser autista, mas você caminha entre os níveis. Então, opa, tudo faz parte de uma mesma coisa, não é mesmo? Então, quanto melhor vocês, quanto antes saberem para ter tratamento, melhor ainda. E as pessoas negligenciam muito porque ainda tipo, autismo. Gente, não. As pessoas negligenciam tanto porque é uma palavra tipo, ai, autista, né? Não quero ter um filho com problema, não quero ter fulano com problema. Gente, é muito melhor. Se você acha que não tem nada, então você não precisa ter medo de levar no psicólogo. Não, você acha que não tem nada. Mas se a pessoa tem, se você tratar, vai ser melhor pra essa pessoa. Você pode estar salvando a vida dela. Você não tem noção de como a cabeça dela tá funcionando. Se ela não sabe quem ela é, vocês não têm noção de como a cabeça de um autista é. Os autistas que chegam na fase adulta sem diagnóstico, gente, você não tem noção, é taxado de tudo. Primeiro vai receber laudo de depressão, de ansiedade, vai ter laudo de bipolaridade, laudo de borderline, vai ter laudo de tudo. E na verdade é só autismo e ninguém entende que é uma coisa, característica simples, sabe? Eu já tô com o Rivotril que faz tempo fazendo efeito na minha cabeça, mas vamos lá. Uma das coisas que eu acho muito prejudicial, uma das coisas que mais prejudica é a rigidez cognitiva no autismo, nas crianças, em mim, que é quando você foi combinado que uma coisa seja de um jeito e a coisa não é. Aí você não vai querer aquele jeito, porque você tem uma rigidez sobre aquilo, você não vai querer aquilo. E isso gera crise, e existem duas crises que eu vou chegar lá, mas a rigidez cognitiva é onde as crianças têm aquelas manhas que as pessoas acham que tem, que na verdade é crise, porque saiu da previsibilidade que ela precisa ter. O autismo, ele tem que ter uma previsibilidade, ele não é automático. Tudo é racional. Se eu preciso ir a uma farmácia, primeiro eu vou passar por uma crise por ter que sair de casa, depois eu vou ter que fazer todo o diálogo que eu vou ter dentro da farmácia na minha cabeça antes. E é doido, porque a gente faz diálogos na nossa cabeça. A gente vai num lugar, a gente já imagina como é que a gente vai chegar, com quem a gente vai ter que falar, aonde a gente tem que ir. E por isso é muito difícil estar sozinho nos lugares, porque a gente precisa de suporte. Todo autista precisa de suporte. E eles são separados por níveis de suporte. Mas não quer dizer que o suporte número 1 ali seja menos autista que o número 2. Todos têm suporte, só que os autistas, eles acabam tendo comorbidades. E essas comorbidades, eu acredito que fazem o 1 ser no nível 3. Porque às vezes você não fala, o autista não fala, tem algum problema de locomoção, tem problema de, enfim, tem algum outro tipo de deficiência intelectual e tal. E isso é comorbidade, isso não é do autismo em si, isso é outras coisas, outros laudos, outras características. E daí eles passam para um nível de suporte maior, porque precisam de maior suporte. Não são, se a gente for retirar as comorbidades que todos têm, eu tenho, se a gente for retirar as comorbidades e pensar só no autismo como autismo, todos são iguais, 1 ou 3, todos são iguais, todos têm a cabeça, crise, rigidez e pensam da mesma maneira. E teve um banco, se não me engano, que uma vez falou que só ia dar preferencial pra quem era, tipo, sei lá, nível 3, nível 2, não tenho certeza. Aí chegaram e perguntaram, tá, pra um atendente, qual a diferença que você vai ter de atendimento se você atender um nível 1 e um nível 3? E a pessoa ficou sem saber o que falar. Porque, gente, não tem diferença de atendimento. A pessoa vai estar ali, vai estar surtando por estar ali. Aí entra comorbidades. Outra vez, coisas diferentes. Mas do autismo, a pessoa vai estar na mente, o cérebro, o funcionamento dela é igual. Eu tô falando resumo e eu posso passar por algumas coisas que eu posso estar falando de uma forma errada. Até porque vamos levantar mais uma coisa, que eu fui muito julgada na cidade, inclusive. O autismo, o principal, lá no DST no livro, o que você precisa ter, que atrapalha a sua vida para você realmente ser um autista, é dificuldade na comunicação. Você precisa, a sua comunicação precisa ter tido esqueci a palavra agora, mas precisa ter atrapalhado a sua vida, sabe? E isso atrapalhou a minha.
quando eu era mais nova, eu fazia mutismo, eu falava só com a minha família, eu não entendia. E eu praticava o mutismo, eu era muito hipoativa, né? Eu não era hiperativa, então eu era uma criança quieta. Quando eu queria pedir alguma coisa pra minha mãe, eu escrevia uma carta pra ela, botando sim ou não, porque eu nem conseguia pedir, eu nem falava, sabe? Mas vai ter outros que vão ser muito diferentes e vão ser muito comunicativos. Hoje eu me tornei uma pessoa mais comunicativa na internet, eu sou bem comunicativa com o meu celular. Quando eu tô em um ambiente com um grupo, com pessoas, todo mundo fica me taxando de nariz em pé, aqui não se entuma, aqui é chata. Gente, eu sou autista, sabe? Pra mim não é fácil estar no meio de várias pessoas, pra mim é um pouquinho complicado. Então, o que o autista adulto ele acaba fazendo? Tendo alguns vícios. Eu tive vício em bebida, vício em coisas que eu não vou falar aqui. Eu me viciei em jogo também. Eu viajava demais, porque às vezes eu não aguentava o lugar que eu estava. Às vezes me impressionava muito do que as pessoas falavam sobre mim, e por isso eu acabava viajando. Só que eu ficava super desregulada viajando também, porque pra mim era muito ruim essa mudança de rotina. Tanto que São Paulo pra mim foi péssimo pela mudança de rotina. Uma coisa bem importante é a hipossensibilidade ou a hipersensibilidade do autismo em olfato, tato, audição e visão, né? E tipo, eu não sei comparar, eu não sei dizer pra vocês muito bem ao certo, porque eu sei o que eu vivo e o que eu sinto. Eu não sei o que vocês sentem, o que vocês vivem. Tanto que quando tipo, algumas perguntas foram feitas pra mim, eu falei, ué, não é todo mundo que pensa que faz isso? E tipo, não é todo mundo. Eu fiquei tipo, caraca, tipo, eu vivo num mundo que eu não sabia que era só eu. E isso é doido. E o autista não entende ironia, não entende se ele tá sendo virando chacota, não entende linguagens, que é a questão da comunicação verbal e não verbal. E eu, como era um pouquinho maior, eu estudei muito, então eu virei um pouquinho boa nisso. Mas, pra ter uma noção, nada é automático. Nada nunca é automático. Mesmo que você aprenda agora que você tem que apertar esse coisinha e ele vai subir, não vai ser automático pra minha cabeça pensar isso. Eu vou fazer e eu vou ver que vai subir. Tipo, sei lá, foi uma coisa idiota que eu mostrei pra vocês. Mas, se a pessoa falar, por exemplo, que a parte da ironia, nem que uma vaca tussa, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar uma vaca tossindo. Já tenho a imagem da vaca perfeita ali, sempre, vaca tossindo. Para depois eu pensar, e a minha cabeça pensa bem rápido, graças a Deus, e depois eu anexar o que eu aprendi sobre aquilo ali, sabe? Então eu consigo rápido, mas no primeiro momento eu vou imaginar uma vaca tossindo. Isso eu achava que era normal, mas não é. Mas a minha cabeça faz isso, ela é muito literal. Então se você fala uma coisa pra mim, eu vou literalmente pensar exatamente nas palavras que você me falou. E vai ser literal, sabe? Então eu, desde muito nova, lia sobre expressões, sobre a pessoa estar feliz, sobre como saber se a pessoa estava feliz, sobre como fazer a pessoa ter empatia por você, que na verdade era um livro de manipulação, mas pra mim era um livro de autoajuda ali, de saber lidar com o outro, sabe? Muitas vezes eu era grossa, as pessoas me acham grossa, eu não tô sendo grossa. Tanto que às vezes na internet as pessoas me julgavam que eu tava macetando alguém. Gente, não, eu tava só falando o literal da coisa que aconteceu. Aí se vocês acham que o literal é algum problema, eu não sei, entendeu? O literal é esse, eu vou falar o que é literal. E pra mim foi muito difícil desde a escola, e eu acredito muito assim, a escola foi negligente comigo, meus pais foram negligentes comigo, e as pessoas que tinham próximas foram negligentes, porque eu pedi pra ir no psicólogo, porque eu sentia que tinha uma coisa diferente. Na verdade eu achava que eu tinha dislexia, porque minha cabeça, ela pensava tão rápido, também por conta do TI e do TDAH, pensava tão rápido que às vezes eu ia digitar as coisas, eu ia escrever, porque eu gostava muito de escrever. Na verdade eu gostava de escrever porque eu não conseguia falar, então eu tive uma escrita muito mais detalhada. E eu escrevia muito rápido, eu escrevia muita coisa errada, e depois eu olhava e falava, caraca, que burra, escrever isso aqui, sabe? Mas é porque o meu cérebro só foi, e às vezes eu, sei lá, só funcionava porque eu funcionava muito mais rápido do que a minha mão estava escrevendo.
Foi um dia que eu fiquei muito triste, um dia que eu sou triste por causa disso, porque eu ainda vejo que as pessoas negligenciam. Já passei por testes, já fui laudada, já passei por outras testagens mesmo assim, pra ver se as pessoas pelo menos me validavam, pra entendessem alguma crise minha, pra perguntar como é que eu tava, sabe? Porque tipo, pô, meu irmão tem câncer, vou usar isso aqui mesmo, não sei se... E como sempre é perguntado como tá, como foi, como não. Eu sou uma pessoa autista e às vezes eu tenho crises que eu posso de arrasta pra cima, muitas vezes. Gente, quantas vezes eu tentei, por conta que eu estava numa crise de meltdown. Que crise de meltdown você não controla, você é uma crise explosiva de raiva, você quer ou destruir tudo ou destruir você, entendeu? E é uma crise, e tipo, ninguém vê isso de uma forma que... Cara, como você tá? Você tá bem? Posso esse dia pelo menos não ser negligenciado, esse dia pelo menos ter alguma palestra, alguma coisa, alguém, algum bilhete no mercado, sabe? E, cara, não tem nada. E as pessoas precisam entender o que é o autismo. E é difícil pra mim explicar pra vocês o que é um profissional. Eu acho que vai conseguir explicar pra vocês, porque assim, eu só consegui entender o que era o autismo quando eu vi autistas falarem sobre o autismo. E quando meu médico falou, eu ficava tipo... Eu não entendia o mundo dele para conseguir entender aquilo no meu mundo. Então, quando eu vi outros autistas falando, autistas adultos falando na internet, eu vi, caraca, é isso aqui, eu sou igual, né? Sou igual. Então, eu acredito que vocês vão entender através de alguém. Porque se um atípico falar sobre vocês, não vão conseguir entrar no universo. Nem perguntei nada pra você, Alex, mas tudo bem. Quero ver o que você vai botar aí de mix. Alex é doido. Mas... Ai, Isadora Pompeu. Não. Caraca. Essa música, ela... Deus pediu pra botar ela pra mim. As duas crises que o autista tem, né? Que antes eu taxava como uma crise de ansiedade, mas não era. Então tem o meltdown e o shutdown. Nem sempre... Cada pessoa tem de um jeito e nem sempre vai acontecer do mesmo jeito com a mesma pessoa. E o meltdown significa que é uma crise explosiva, mas ela pode ser interna também, dependendo de onde você estiver. Se você tem um pouquinho mais controle, você vai ter uma crise mais internamente. Se às vezes eu tô num lugar, eu penso que eu tô destruindo o lugar inteiro, juro. Tô quebrando prateleira, quebrando vidro, tudo. E tô ali tentando me concentrar. Também já quebrei várias coisas, quebrei roupeiro, já dava soco na parede. Quando eu era mais nova e alguém ia me abraçar de parente, queria me ver, eu fugia pro meu quarto e ficava batendo a minha cabeça na parede. Eu queria que aquilo parasse. E cada pessoa de um jeito, mas esse negócio de bater na cabeça é muito normal, né? Pra muita gente, bate na cabeça assim, ó. Porque você... eu não sei explicar, às vezes quer que pare o que tá ali, pare o que tá acontecendo, porque depende qual é a sensação. O ouvido é muito... É complexo de explicar. E assim, por exemplo, não é que sempre eu vou estar... Às vezes eu estou normal, eu não sei qual é normal, né? Mas às vezes eu tô mais normal. Mas quando eu estiver próximo de uma crise, alguma coisa estiver me incomodando, tudo vai ficar mais hiper. Então, quando começa a incomodar mais o som, começa a incomodar barulho de chuva, começa a incomodar barulho de caminhar no chão, gente, o barulho da minha respiração, é porque tá vindo uma crise de meltdown ou shutdown. Geralmente as duas são seguidas. Acontece porque o autista, ele enxerga, ele escuta, ele sente o mundo de um jeito diferente das outras pessoas. E isso é muito doido. Então, o jeito que você enxerga não é o jeito que o autista enxerga. Sabe o daltônico para uma pessoa mais normal? Enxerga diferente. O autista também. O timbre das coisas, o timbre das músicas, o timbre da voz, a luz. É tudo muito diferente também para um autista. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho sobre essas coisas e
E não ficar sempre, principalmente com criança, eu vejo tanta mãe berrando com a criança, aí a criança ainda tem crise, aí vai lá e tira as coisas de conforto dela. Mano, ela precisa se regular com as coisas de conforto, não tira as coisas de conforto, porque não é birra, é crise. Eu ter feito um script sobre isso, né, ter previsibilidade do que eu ia falar, então eu só abri e falei, foi um dia complexo, um dia que eu tô muito ruim ainda, tô muito chateada com todo mundo mesmo. Todo autista precisa de suporte, não tem um que não vai precisar. Então, se você tem um autista na sua vida, estuda sobre ele para você ser o suporte dele. Porque a gente precisa de suporte e é uma coisa que é casa de vida também. É muito difícil, às vezes. Ai, que ódio, tô chorando. Mas busquem saber, cara. Mesmo, tipo, você trabalha com pessoas. Se você trabalha com pessoas, procura saber. Vai lá no YouTube, pesquisa aqui no Reels. Tem um monte de gente falando pra você entender. Tem um monte de gente que vai falar coisas que você... que é muita coisa pra falar. É muito detalhe, assim. E... se você trabalha com pessoas, você tem que entender todos os tipos de pessoa. E autismo é mais comum do que vocês pensam que é, né? A gente hoje não fala que fulano é autista, mas fulano está no espectro autista, porque para não ter comparação de autismo, porque senão se fala assim, você não é autista, o vizinho ali da minha amiga tem 5 aninhos, aí ele é autista. Acabava rolando muita competição, tipo assim, ele é autista, então você não é. Ele sim é, você tá aí fazendo caso. Gente, o que passa aqui dentro é o importante. Tem gente que tem dificuldade de aprendizado e tem autistas que tem um QI surreal, que são superdotação, que tem altas habilidades, que conseguem ter essa comorbidade, que também pode ser separada, mas essa comorbidade dentro. Então a gente tem várias pessoas que foram maravilhosas em várias coisas, cara. O Einstein descobriu tantas coisas que até hoje as descobertas do Einstein fazem sentido e a gente usa muita coisa através das descobertas dele. Elon Musk também é uma pessoa que já falou que é autista. Tem vários... Danilo Gentili já falou que... Tem várias pessoas... Agora minha memória é uma ameba. Minha memória é muito ruim. A meltdown eu falei pra vocês que era explosiva. E o shutdown é quando você se desliga. Você tá tão sobrecarregado. Você tá tão... sensorialmente, ou sei lá o que tem acontecido, e você se desliga. É onde eu me isolava real. E durante um tempo, aí depois eu ressurgia. E quando eu era mais nova, eu tentava ir nas festas, por quê? Porque eu queria ter amigos, gente. A primeira vez que eu fui, ano passado, eu fui na terapeuta. Eu falei pra ela, eu queria só ter amigos, eu queria aprender a fazer amigos, sabe? Eu não sabia ainda o que eu tinha de errado. E porque eu não consigo fazer amigos. E isso pra mim é muito difícil, porque eu sou literal, as pessoas acham que eu sou grossa e eu não tô sendo grossa. Tipo, pra mim eu tô sendo normal, sabe? E eu tinha muita dificuldade de estar no meio das pessoas e não sentir dor. O autista é genético, tá, gente? Então, tipo assim, eu sei que veio da minha família, é genético. Então, é porque antigamente, porque tem tanta gente. Primeiro porque entrou uma outra classe de autista. E segundo porque antes não era. Eles não eram lodados. Eles não queriam nem ser. E não, psiquiatra era coisa de maluco. Hoje a gente vê que o mundo tá muito mais tóxico, muito mais difícil. Então as pessoas estão, depressão, ansiedade. E às vezes não é isso. Às vezes você fica tomando a vida inteira um remédio que você não precisa tomar, entendeu? Que às vezes não é. Então, tipo, é muito genética. Muito genética. Então, e também não, tá? Também pode aparecer, dependendo como é que for a gravidez, que usar a gravidez. Mas na maioria dos casos do autismo é genético. Então, tipo assim, se eu tenho, meu pai e minha mãe vão ter. Tipo assim, não tem outra. Mensagem final. Estudem de verdade, gente. Vocês vão perder um dia, talvez, pra ver alguns vídeos sobre autismo e entender essas pessoas. São as crianças, são os clientes de vocês que vão estar lá e vocês vão gerar muito mais
intimidade e contato com as pessoas que vocês trabalham. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar mente, estudar pessoas, então eu estudo todos os transtornos, eu sei todo mundo. Então se a pessoa age diferente ali, eu já, aquela pessoa talvez seja assim, então eu vou agir dessa forma com ela, mesmo sem saber se ela é aquilo, mas ela tem aquela característica. E funciona. Então, às vezes você tá com dificuldade de recrutar algum cliente, alguma coisa assim, que seja, tipo, de um valor muito, muito agregado pra você, e a pessoa tem alguma coisa, e se você entender como ela funciona, você vai deslanchar, gente. Tipo assim, estar, né, no grupo de PCD, porque, por exemplo, pra ir no mercado, às vezes, ou em algum lugar, a pessoa pode parecer normal, mas a cabeça dela não tá sendo normal não, tá, gente? A coisa mais difícil pra mim é ir no mercado. Eu odeio ir no mercado sozinha, porque eu preciso do meu suporte comigo. É um dos lugares mais difíceis que tem pra eu estar. Eu não consigo dirigir, porque pra mim é muita informação sensorial. E eu consigo dirigir, eu consigo, mas é coisas que geram crises e eu evito. E eu fui muito cobrada, muita coisa, assim, que eu tinha que fazer, e tipo, pô, não preciso fazer isso, sabe? E eu consegui conquistar minha vida, conquistar tudo, viajei pra vários lugares que eu queria viajar, assim, mas nada foi fácil. Todos os lugares eu tive crise, eu quase não fui pra Disney, porque eu tive crise pra passar na catraca do negócio, entendeu? Entendam que existem muitas pessoas diferentes ao redor de vocês. Os autistas existem muito, mas só que alguns não querem procurar porque se negligenciam, alguns, enfim, não sabem mesmo, como eu não sabia, mas é caro, são coisas caras para você chegar a ter diagnóstico, principalmente tardiamente, é uma coisa que é maçante. Eu estudei muito para provar que, tipo, não, eu não tenho borderline, mas eu tive que estudar outros transtornos para conseguir entender o que era para poder levantar características. Não, eu não sou por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro, porque senão eu não ia saber o que levantar para dizer se eu era ou não era tal coisa, sabe? Se tem alguém passando uma crise do teu lado, não deixa a pessoa sozinha. Primeiro você vai ter que entender, né? Tem uns que não vão gostar do toque, mas existem vários brinquedinhos que é onde fone e tal, que me fazem voltar pro meu eu. Eu sou mais do apertão, de apertar. Eu volto pra minha realidade apertando. Então, se eu tô em algum lugar que eu não gosto, eu vou estar provavelmente fazendo isso aqui, ó. É o que eu mais faço. Ou me unhando. Muito fácil. Me unhar. Porque eu preciso da pressão no meu corpo pra ter regulação interna de tudo que tá acontecendo ao meu redor. E cada um é de um jeitinho. Tem gente que gosta de apertar, tem gente, enfim. Mas tentam se regular. Só não negligencie ninguém, assim. Se você vê que a pessoa tem alguma coisa diferente, leva no psiquiatra, leva no psicólogo, leva no neuro. Não vai mudar nada na sua vida e talvez vai salvar a vida da outra pessoa. O índice maior, não sei se eu falei aqui, de arrasta pra cima aí, é em autistas adultos, porque é como se a gente vivesse a vida inteira em um mundo que a gente não pertence. A gente não se sente pertencente a nenhum lugar. Isso é doido, isso é fato. Porque a gente não pertence àquele lugar, a gente não pertence. As pessoas estão se divertindo tanto, tá acontecendo. Eu só quero me isolar um pouquinho, assim. Então tu se sente que tu não pertence, tu sente que as pessoas não estão gostando de você, você se sente não pertencente. E é isso que o adulto se sente muito. Cara, é que é um assunto, além de tudo, muito difícil pra mim. Além de tudo, é um dia muito difícil pra mim. Eu fiquei com meu afilhado, que também é hiperativo, que pra mim já era muito gatilho. Hoje é um dia que chove. Meu quarto é o quarto da frente da minha casa. O barulho do ar junto com a chuva é uma coisa que me dá gatilho. Ouvir
Hoje eu não moro mais sozinha, eu moro com meus pais. Ouvir a voz deles, ouvir o passo, ouvir as coisas, ouvir a conversa, isso me dá muito gatilho, porque eu não consigo estar naquilo ali, eu não quero ouvir aquele barulho, não sabe, tipo assim, não preciso. Só sempre se lembrem, o autista, a pessoa que tá dentro do espectro autista, ela está sempre se esforçando pra caber no mundo típico que seria o normal. Sempre ela vai tentar caber no mundo normal. Ela vai tentar entender como é que a outra pessoa funciona, pra saber como ela vai dar. Ela vai tentar entender a expressão da outra pessoa, se a outra pessoa tá brigando com ela, se a pessoa tá entendendo ela, se a pessoa tá gostando dela, se a pessoa tá chateando dela. Ela tenta caber no mundo do outro. Então pensem, tentem caber no mundo do autista também, que é uma porcentagem muito grande hoje, sabe? É uma deficiência do neurodesenvolvimento do cérebro. Eu só falo que é um jeito diferente do meu cérebro funcionar. Eu não queria não ser autista porque eu não saberia como ser não autista. Então, hoje eu até, bem pega de surpresa, assim, no dia mesmo. Tava mal com outras coisas, que eu tenho médico amanhã. E isso também me gera crise. O médico vai finalmente laudar todos os laudos que foram levantados para mim, que muitos eu vou conseguir debater por ter estudado. Espero tirar da reta, porque principalmente mulher é confundida com borderline simplesmente às vezes por ela ter uma rigidez cognitiva de algo que foi combinado, de algo que era pra acontecer e não aconteceu, e ela vai ter uma crise, ela vai surtar, como os outros falam, mas é uma crise de uma rigidez cognitiva que, pô, não foi culpa dela, alguém que não fez o papel que tinha. E outra coisa, assim, se dá autismo agora, gente, existe tantos transtornos, que são transtornos que não são, tipo, são de personalidades, assim, ou são transtornos que são doenças, né? Tem uns que são doenças, tem uns que não são da pessoa. O autismo, por exemplo, é um transtorno, mas não é uma doença, não tem uma cura, mas tem tratamento pra vida toda, é um jeitinho assim. Literalmente, gente. E eu também não sei explicar a diferença de uma pessoa normal pra mim. Porque pra mim, todo mundo era igual eu. Mas se vocês... Eu sou muito de estudar todos os transtornos, assim. Porque quando você começa a estudar transtornos e doenças mentais que deveriam ser muito mais analisadas e normalizadas, vocês entenderiam muito mais a forma das pessoas lidarem com as coisas, sabe? Mas assim, eu vejo tanta gente, tanto casal também se separando, tanta gente se brigando, tanto ódio rolando, e tipo assim, são as pessoas que estão sem diálogo. E não é um diálogo que as pessoas falam, nossa, é falta de diálogo. Não é falta de conversa, é falta de um entender a mente do outro, pra conversar e agir com o outro conforme a mente do outro funciona. Se o outro tem um gatilho, se o outro fica mal com tal coisa, aí você vai lá e fala tal coisa, tá pão em você, né, meu querido? Tipo assim, diálogo é você entender. Se tem da pessoa transtorno ou não. Tem muita gente, por exemplo, que vive com narcisista, mãe narcisista, pai narcisista, marido narcisista. São pessoas que elas não conseguem, elas não se entendem, não vão buscar tratamento. Mas se vocês entenderem, vocês vão conseguir lidar com aquilo de uma forma muito melhor. Não, essa vermelha não. Mas assim que a gente dá uma descansada. Alexa apagou minha luz. Pô, Alexa.